Hora de Saúde. Oferecimento Oncológica do Brasil, Centro Avançado de Ensino, Pesquisa e Tratamento do Câncer. Macedo Hospitalar, tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Voltamos. E o professor Wesley, meu amigo, nós trabalhamos juntos na universidade, na mesma disciplina, e o Wesley estava comentando a respeito de marca-passo e fibrilação atrial. Continua, Wesley, que você estava falando e eu te interrompi. Então, Eduardo, a questão do marca-passo é nesse sentido de você identificar alguns pacientes que têm essa arritmia que você acabou mencionando, mas que na hora da consulta você não identifica, certo, porque são momentâneos. E o marca-passo, todos os marca-passos têm uma função de registro de todas as atividades. Então, nesses casos, você pode fazer essa correlação. Mas eu insisto que, normalmente, o AVC tem mais relação com a fibrilação atrial, com o crônico mesmo. O marca-passo, ele guarda todos os batimentos que ele faz? Não, ele registra eventos. Eventos você determina no marca-passo. O que sai daquele estado de normalidade dele, ele capta. Ele capta. Identifica, registra e fica na memória. Até você fazer a leitura e a interpretação. Ótimo. Eu conversei isso com o Roberto, esqueci de perguntar isso. O Roberto falou tudo de marca-passos que nós não falamos dessa parte. Wesley, então me fala uma coisa. Fibrilação atrial hoje, quem tem? É obrigatório esse paciente usar anticoagulante? Não. Existem, nós chamamos, mais no termo técnico, o score, em que você vai classificando. O score é uma classificação. Você vai identificando, além da FA, no caso da fibrilação atrial, certo, se ele tem outras doenças, por exemplo, hipertensão arterial, diabetes, uma doença vascular periférica, uma doença coronariana, uma cardiopatia. Então, à medida que você vai apresentando outras doenças, você vai aumentando esse score e você vai fazendo com que esse paciente deva usar anticoagulante. Certo. De um modo geral, quando está associado, por exemplo, à hipertensão e a diabetes, é obrigatório o uso do anticoagulante. É obrigatório. Isso. Quando o indivíduo tem essa arritmia que nós estamos nos reportando, não tem hipertensão, não tem diabetes, não tem nenhuma outra doença, o coração normal, é jovem, abaixo de 65 anos, para nós é jovem. Ainda estou nessa fase. Estamos. Então, você está autorizado a não utilizar, e às vezes essa arritmia foi isolada, você está autorizado a não usar o anticoagulante. Certo. Mas naqueles casos específicos que eu comentei com você, é obrigatório. Então, no crônico é obrigatório. No crônico que tem hipertensão, diabetes, com outras doenças que eu acabei de mencionar. Outras comorbidades, como o pessoal gosta de falar. Eu não queria usar esse termo, mas são as comorbidades. Comorbidade é quando tem doença associada. E se a gente deixar de utilizar, aí sim nós estaremos deixando de trazer um benefício para o paciente. Né? E hoje em dia os anticoagulantes estão muito fáceis de utilizar. Então, os anticoagulantes, pessoal, são remédios que nós tomamos e que eles não deixam o sangue coalhar à toa. O termo médico é coagular, né? Fazer um coalho de sangue dentro da gente. Esses coalhos de sangue é que dão origem aos trombos que vão entupir cérebro e outras partes. Mas, infarto, derrame. Então, ou a gente usa a aspirina, que evita a formação de trombo por causa das plaquetas, ou a gente usa um remédio chamado anticoagulante. Os anticoagulantes antigos, aliás, um antigo, que é a varfarina, que a gente usa até hoje, quem usa varfarina tem que fazer um controle mensal da coagulação, no começo semanal. Né? Isso, perfeito. E hoje em dia surgiram remédios novos que não precisam mais desse controle. Então isso é uma coisa, em termos de farmacologia, um salto enorme. Né? Esse salto é recente. É recente. Tem 6, 7 anos no máximo. E isso trouxe benefício, porque imagine você fazer o controle desses pacientes mensalmente. Calma, eu como tenho pacientes que... Bem, os valvares ainda tem que fazer, né?
Sim, nós estamos falando só de fibrilação atrial. Fibrilação atrial e existem, evidentemente, para toda regra tem exceções, né? Mas ainda a grande dificuldade do uso dessas anticoagulantes, Eduardo, é o custo. Não? Como trata-se ainda de drogas no sentido de fármacos novas, ainda tem um custo, bem caras. O custo de... Bem caras. Para o brasileiro normal, bem caras. Ainda está um pouco bem dispendioso. Para nós que trabalhamos na universidade e convivemos com um paciente que tem uma classe social que fica caro isso. Quem ganha um salário mínimo para comprar um medicamento desses está quase 10% do salário mínimo. Né? O custo mensal de uma medicação dessa, só a título de ilustração, acho que as pessoas têm interesse em saber quanto custa, é na faixa de R$240 mensais. R$240 é um quarto do salário mínimo. Um remédio. Normalmente esse paciente não tem uma doença só. Aí a gente vai somando e imagina o que é que acontece. Né? Muito caro. Werley, então fibrilação atrial crônica, com comorbidade, com pressão alta e com diabetes ou com doença periférica, tem que tomar anticoagulante sempre. Se não houver contraindicação. Se não houver contraindicação. Sempre existem essas... Mas teoricamente tem que tomar, né? Tem que tomar. Certo? Eu sou de uma época também que isso aí era uma coisa que não era assim o obrigatório. Né? Não era o obrigatório. Então, anos 80, quando eu era residente, quando eu comecei a fazer mestrado, ninguém dizia, olha, tem fibrilação atrial, não era obrigatório o uso. Hoje em dia, é bom que saiba, a não ser que exista a contraindicação, é praticamente obrigatório. Eduardo, eu também ainda tive a oportunidade de ver essa época que essa doença, essa arritmia era pouco valorizada. Mas aí chegaram os estudos científicos e provaram que... Hoje já está bem demonstrado, se você utilizar, nós estamos falando do anticoagulante, porque toda essa importância, porque você consegue evitar mais ou menos 60% a 70% de pacientes que poderiam ter um AVC. Então, você evita ter 60% a 70% de pacientes de AVC cuja causa seria de fibrilação atrial. Então, não tem muita discussão. Não. Quer dizer, 6 ou 7 em 10 que você vai salvar de um AVC é um negócio fantástico. Fantástico, não tem fantástico. A gente sabe que os cálculos estatísticos de medicina são mega importantes. Se 5% em medicina é muito importante, imagina 70%. Imagina isso. Werley, falando agora da arritmia que causa morte súbita, que é a fibrilação atrial. Fibrilação atrial. Toda vez que alguém morre do coração abruptamente é porque o coração fibrilou. Né? Hoje em dia, o Roberto falou do marca-passo que você usa para evitar, mas a gente nunca sabe quem vai ter uma fibrilação. Né? Geralmente, a pessoa que tem um infarto e na hora do infarto ele morre, é por causa da fibrilação ventricular. Né? O infarto que causou foi que o infarto causou a arritmia e a arritmia causou a morte. Os americanos acham que tinha que ter um cardioversor elétrico, aquele aparelho, por quarteirão, para tentar salvar as pessoas. Uma vez eu estava num congresso, o médico falou, devia ter em cada quarteirão um poste com um desfibrilador elétrico. Isso é real? Olha, Eduardo, você realmente mencionou, no caso, a gente falou muito de fibrilação atrial, mas você já é fibrilação ventricular. Fibrilação ventricular. Diferente. Diferente. É para a gente não fazer confusão, porque daqui a pouco atrial, ventricular, a gente está falando com a comunidade que... e aí acaba gerando um pouco de pânico, né? Certo. Mas a fibrilação ventricular, que no caso aqui quem gera a morte súbita, ela tem diversas possibilidades. E são possibilidades graves e que ocorrem nessas circunstâncias que você acabou de mencionar, que a principal que é o infarto do miocárdio. Infarto do miocárdio. E evidentemente tem que ser um tratamento específico dentro da UTI para evitar que ocorra isso. O que você mencionou foi aquela situação em que tem uma arritmia na rua, na praça, no shopping. Eu acho que sim, se nós pudéssemos ter, seria o ideal. Mas já há legislação em outros estados, em outras cidades, em que obriga a presença de um cardioversor desfibrilador portátil em locais de grande circulação. No estádio,
estádio, aeroportos, rodoviárias, grandes eventos, algumas academias, inclusive, já apresentam isso por conta da atividade física que as pessoas desenvolvem. Mas não basta ter o dispositivo. Né? O dispositivo, eu acho, relativamente barato, R$7.000 para poder salvar uma vida, 7 a 10 mil reais. Quer dizer, assim, no campo do Paysandu, no campo do Remo, devia ter. Custa R$7.000 só. Eu acho que é polêmico, né? No campo do Remo do Paysandu, eu acho que vai ter que ter muitos cardioversores. Ainda mais nessas circunstâncias atuais. Mas não basta ter o cardioversor desfibrilador. Nós precisaríamos ter alguém que pudesse manusear. Aí existe o outro lado, que seria o treinamento da população, de indivíduos da comunidade que estão naquele entorno. Vamos imaginar um aeroporto, uma rodoviária, treinar aqueles funcionários que estão ali no entorno. No metrô, aqui nós não temos metrô, mas no metrô, aquelas pessoas que estão ali junto dos passageiros. Dentro dos aviões já tem? De linhas nacionais, eu tenho a impressão que não tem, mas eu acho que linhas internacionais, que algumas já tem. Tá. Mas não basta ter, tem que saber... Tem que saber manusear. E eu acho que os comissários devem estar preparados para isso. Então tá. Wesley, a gente está extrapolando o nosso tempo. E como eu falo para todo mundo, tu ainda vai voltar, porque a gente vai continuar esse assunto. Mas as tuas considerações finais... Será um prazer voltar, né? É só você contactar e viremos, com certeza. Com certeza. Eu quero agradecer e eu espero que a população não fique tão... preocupada com isso. Eu acho que foi só uma lembrança de que existe e o médico cardiologista clínico e o próprio clínico tem toda a habilidade para poder identificar e reservando a especialização, a nossa especialidade, naqueles casos em que realmente houver uma necessidade de uma intervenção, uma ablação, um procedimento cirúrgico mais específico. A gente vai voltar depois para discutir a ablação, tá? Ok. A gente programa isso aí. Será Foi você que começou isso aqui em Belém. Pessoal, o nosso tempo acabou hoje, o Wesley vai voltar num próximo final de semana, a gente vai avisar antes e por enquanto só uma semana iluminada para todos vocês e até domingo próximo. Hora de Saúde. Oferecimento Oncológica do Brasil, Centro Avançado de Ensino, Pesquisa e Tratamento do Câncer. Macedo Hospitalar, tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia.